alô, boa tarde, salve, salve. Começando mais uma edição dos Donos da Bola, aqui direto do conglomerado de emissoras do grupo Bandeirantes de Comunicação. Daqui você vê o jornal, lê o Jornal Metro, aí nos principais cruzamentos da região centro-sul da capital. Você ouve a Band News, você ouve a Nativa, você vê aí dentro dos ônibus a TV Minuto e se liga também nos Donos da Bola. Você se liga no Brasil Gente e também no Jornal Band Minas, segunda edição. Olha, mais uma edição abrindo a semana, pós-rodada. O Cruzeiro parece que espantou uma fase, né? Venceu o Palmeiras no Mineirão, uma vitória que eu não erro os placares, eu dei até o placar e tal, acertei até o jogo, quem iria fazer os gols. Olha, os jogadores ficaram aliviados pelo bom jogo e a evolução da equipe. Já o Galo não saiu do empate com o Goiás lá em Goiânia. O Levir Coupe disse que o gramado realmente não ajudou, atrapalhou o desempenho das duas equipes. Realmente o jogo foi muito ruim. Mas o Goiás teve mérito, né? Defendeu bem demais. Então, convenhamos. Kika Branco está aqui comigo para receber sua mensagem no @ os Donos da Bola MG. Edu Panzi, Cadu Doné, Edmar Oliveira, para você participar e interagir com a gente. Antes de eu dar um recado para você, só um detalhe rápido aqui, uma passada rápida. Começa com você, Edmar. Rapidamente, sobre a vitória do Cruzeiro, mas rápido, 10 segundinhos. O que você achou do jogo ontem? Rápido. Eu achei que o Cruzeiro teve mérito de congestionar o meio, dificultar a vida do Palmeiras, segurou um pouco no setor defensivo e eu acho que o destaque, além do Fábio, obviamente, o Vinícius Araújo e o Alisson. Diga, Cadu. Muita raça, né? Muita entrega. Impressionante como o Cruzeiro levou a sério o jogo, mereceu vencer, foi uma grande partida e essa parte psicológica, essa parte da seriedade chamou atenção. Edu Panzi, tudo bem? Você Beleza. viu que eu não erro, né? Você mandou bem esse final de semana. O jogo Cruzeiro e Palmeiras não foi tão bom quanto o Atlético São Paulo, mas foi um jogo muito parecido com o Atlético São Paulo. Por quê? Se o Palmeiras tivesse vencido, se tivesse dado empate, se o Cruzeiro tivesse vencido por 3-4-1, nada disso seria demais para o jogo que aconteceu no Mineirão domingo. Cruzeiro bem, mereceu a vitória, o Palmeiras valorizou demais porque jogou muito bem também e mostra que o Vanderlei Luxemburgo, aos poucos, vai acertando com esse esquema aí com 3 volantes, às vezes um falso volante, o time mais resguardado. O Lucha parece que encontrou o caminho do Cruzeiro em 2015. Muito bem, a gente vai voltar daqui a pouco para falar do Cruzeiro e tal, e para falar também do Atlético, naturalmente. Agora, alguns destaques. O Fábio continua pegando demais, né? O Fábio é realmente um goleiro sensacional. O Edu tem uma informação sobre o Fábio, já. O Léo precisa ser visto com um pouco mais de boa vontade por todos aí no Cruzeiro. Porque jogou improvisado e tal, mas é um cara que não... É um cara que o erro é muito raro, ele ter erro crasso. Ele é um muito cara regular, que joga arroz com feijão, um zagueiro muito forte. Ele é melhor que o Paulo André. Ele tem que ser olhado com mais boa vontade. E ele jogou muito bem na lateral direita. O Léo não pode ser reserva, a verdade é essa. E o Alisson, né? Esse é bom. Como joga esse menino? Eu mudaria o estilo dele, daria 10, organiza esse time aí que isso é bom. Olha aqui, preste atenção. Esse recado é para você que tem ou já teve financiamento. E aí é de carro, imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros ou já ter pagado também juros abusivos? Você vai saber se existem irregularidades no seu contrato ligando agora nesse telefone que está na tela. Um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação, então não perca tempo. Ligue agora, marque o seu horário sem compromisso, o cálculo é feito de forma gratuita e você já sai de lá sabendo dos valores justos de suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor pago, devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Você já perdeu muito dinheiro pagando juros embutidos no seu contrato de financiamento, juros abusivos embutidos no seu contrato? Então, meu amigo, você não pode perder mais tempo. Liga agora, anote o telefone, passe para os seus amigos, 2559-8877, WhatsApp 9588-8877. Rapidinho, se você teve um financiamento ou tem um financiamento de carro ou imóvel, ligue, refaça o cálculo, que se você estiver pagando acima, valores que realmente não condizem com o contrato, aí, meu amigo, você recebe de volta ou até mesmo em dobro o dinheiro já investido, ok? A gente já deu uma passada pelo Cruzeiro, mas agora vamos mostrar também o que aconteceu ontem, né? O Cruzeiro levou a melhor sobre o Palmeiras,
do técnico Marcelo Oliveira. Venceu 2-1, subiu para a 11ª posição e se distanciou da área da confusão, como diria Luxemburgo. Coloca os melhores momentos na tela aí, ô Capiroto. Por gentileza. Palmeiras lembrando, né, o 7-1 jogando com a camisa amarelinha. Vocês já fizeram um resumo do que foi o jogo. Então eu gostaria que vocês falassem novamente, agora daqui para lá e de lá para cá. De novo, você. Alô, Eduardo Panzi. Pois é, Everton. É muito dentro daquilo que a gente já falou no início. O jogo foi muito bom de assistir, ao contrário do que aconteceu lá em Goiânia. Quem optou por assistir Cruzeiro e Palmeiras se deu bem. Porque do início do jogo, porque o gol do Cruzeiro foi logo aos 4 minutos, até o final, era chance perdida, chance criada, os dois goleiros trabalhando muito bem. O Fábio pelo lado do Cruzeiro, o Praz pelo lado do Palmeiras, foi um jogo muito bom de assistir. E melhor ainda para o torcedor cruzeirense, porque o Cruzeiro sai com os 3 pontos, muito dentro daquilo que eu falei aqui. Qualquer que fosse o resultado da partida, pelo que as duas equipes jogaram, mostraram, não seria surpresa se o Palmeiras vencesse o Cruzeiro com um gol ali no final, enquanto estava 1-1, se o Cruzeiro fizesse o terceiro gol, se o jogo terminasse 1-1 ou 2-2, porque o jogo foi muito bom. O Cruzeiro, como a gente disse aqui na semana passada, ele iria no 4-3-3, mas com uma postura diferente daquela que apresentou lá no Recife. O Cruzeiro um pouco mais avançado, até falei, propôs o jogo, né? Você quase morreu do coração. Mas o Cruzeiro buscou mais o jogo, procurou mais o gol do que fez lá em Recife e, consequentemente, abriu um pouco o espaço lá atrás e fez com que o Palmeiras criasse suas chances. O Cruzeiro não poderia jogar aqui em Belo Horizonte, retraído como foi lá no Recife, esperando o Palmeiras e sair hora ou outra. O Cruzeiro saiu mais, por isso criou mais e por isso deixou que o Palmeiras criasse mais. E isso transformou o jogo em um jogo muito bom. A equipe do Palmeiras é muito qualificada, é mais qualificada que a do Cruzeiro, mas o Cruzeiro, aos poucos, é apenas o segundo jogo nesse esquema, mas já mostra, já demonstra, já passa confiança ao torcedor, que é um esquema que pode sim dar certo com as peças que o Cruzeiro tem. E ganhou mais opções, porque o Fabrício jogou bem no meio, o Léo jogou bem na lateral direita. Essa posição, a lateral direita, na minha opinião, tem dono, é o Mike. O Léo não vai ser lateral direito. O Ceará foi bem, né? Porque o Ceará está lesionado. O Ceará está lesionado também. Mike titular e Léo titular na vaga do Paulo André. Isso que eu ia falar. O Léo, ele precisa ser o zagueiro titular do Cruzeiro. Não dá mais. Não que o Paulo André tenha ido mal, seja o pior zagueiro do mundo, mas o Léo é mais qualificado que o Paulo André. Por isso que não dá para entender o Paulo André como titular. Na verdade, o Ceará sempre que entra bem. E nessa disputa da posição com o Mike, às vezes gera essa dúvida na cabeça do torcedor. É o Mike, é o Ceará, mas eu também acho que o Mike é que tem que ser titular. Eu não tenho dúvida, não. Para mim, o titular é o Mike. O reserva é lógico, o Ceará, mas está lesionado. Mas o Léo... E o Fabiano? O Fabiano não dá, né? Pode ser emprestado. Foi uma contratação de ocasião do Cruzeiro, achou que poderia render aqui, não rendeu. E lá na frente, até que enfim, o Vinícius Araújo, além de entrar em campo como titular, ele entrou em campo um espírito também. Teve espírito de Cruzeiro, buscou a vitória, brigou lá na frente, fez a jogada do gol, mostrou que pode ser sim uma peça lá na frente. E aos poucos, como eu disse, o Luxemburgo vai encontrando, não precisa se achar o máximo, né, Luxemburgo? Você não está fazendo nada demais ainda, porque o Cruzeiro tem apenas 21 pontos, saiu da briga pelo rebaixamento momentaneamente, tomara que seja de uma vez por todas, mas... Esse esquema do Cruzeiro, me agrada muito assistir o Cruzeiro com esse esquema, eu acho que vai ser esse daqui para frente. Ô, Ídolo, sobre a questão dos jogadores que jogaram improvisados, o que você achou? Fala do Fabrício, fala do Léo. O Fabrício até mostrou um lance agora dele chutando uma bola para gol ali e tal. Você achou que ele rendeu bem? Pode repetir essa formação? Te agradou, Ídolo? Boa tarde a todos. Agradou a formação, pode repetir esses dois jogadores. Exceção do Alisson, que foi disparado melhor em campo. É o melhor jogador do Cruzeiro. É o melhor jogador do Cruzeiro. Depois do Alisson, o Léo e o Fabrício estiveram entre os principais destaques do jogo. O Léo, muito firme pelo lado direito, marcando o Dudu, meia pela esquerda do Palmeiras, que vai para cima, é um cara leve, é difícil de marcar. O Léo anulou o Dudu no primeiro tempo, por exemplo. E o Fabrício é mais dinâmico do que o Charles, né? Tem mais qualidade com a bola no pé. Acho que a chave para esse esquema do Cruzeiro funcionar em médio prazo, não ser algo apenas circunstancial para neutralizar uma equipe adversária, é ter uma peça ali nesses 3 volantes, ao lado do Williams e do Henrique, com mais qualidade na bola no pé. E acho que pode ser o Fabrício, sim. Pode tentar outros jogadores. Tem o Cabral, pode ser o Cabral. Porque o Charles é um volante que está mais ali para primeiro volante.
E o detalhe, Everton, que o Cruzeiro, no papel, começa no 4-3-3, ataca no 4-3-3, mas o Williams fica tão claramente mais recuado que os outros dois volantes, ele fica tão próximo à zaga, e os dois pontas eles voltam para marcar. Quando o Cruzeiro está defendendo, vira um 4-1-4-1. Você tem a defesa, você tem o Williams à frente da defesa, e depois, na outra linha, os dois pontas e os dois volantes, fazendo uma linha marcando muito. Só o Vinícius lá na frente. Então é um esquema que defensivamente muito sólido, que dá muita consistência ali. Às vezes até alguns jogadores dessas linhas avançam para marcar um pouco mais à frente, para não ficar esperando o adversário de forma tão recuada assim. E outro detalhe que eu não vi muita gente falando, o Cruzeiro ontem no segundo tempo, inclusive quando fez o segundo gol, estava sem centroavante. Né? O Cruzeiro pela primeira vez, desde que eu lembro assim, jogou sem centroavante, porque o Júlio Batista já jogou de centroavante algumas vezes, é um centroavante. Pode ter um estilo diferente, mas é um centroavante. O Vinícius Araújo é mais leve, é um centroavante. Entre outros exemplos que a gente pode dar. O Cruzeiro ontem ficou com o Alisson como homem mais adiantado, quando o Arrascaeta entrou na vaga do Vinícius Araújo. Então, pela primeira vez, o Cruzeiro jogou sem um camisa 9. O próprio Joel, que também não é um centroavante tão fixo, pode jogar de centroavante. Quando joga, pode ser considerado um camisa 9. Ontem o Cruzeiro ficou, dado momento, com o Marquinhos, com a Arrascaeta e com o Alisson. Né? Não tinha nenhum centroavante mesmo. E fez o gol, assim. É uma novidade, algo interessante aí, que eu vi pouca gente comentando, mais um detalhe tático do jogo. O Marquinhos, eu recebi algumas mensagens no Twitter de torcedores reclamando da atuação do Marquinhos. Ô, gente, mas uma só, o cara pode jogar tão bem, ali também. Mas não jogou mal, não achei que entrou mal no time, não. O Marquinhos agora, está pro Cruzeiro, assim ele rende mais quando ele sai com o time titular. Marquinhos está para a torcida do Cruzeiro, assim como o Dátulo está para a torcida do Atlético. Não pode errar um passe que eles caem em cima. Eu não achei que foi mal. Não achei, sinceramente, que eu não achei. Ô, Dimara, você acha que agora as coisas começam a clarear, o Luxemburgo começa a definição? Perguntei ao Cadu e pergunto a você, o Fabrício, você acha que vai continuar por ali e ele mantém o Mena na esquerda? Sobre a questão do Léo também na defesa, você acha que já merece uma oportunidade para se firmar como titular nessa defesa do Cruzeiro? E aí o Paulo André iria para o banco? O que você pensa disso, Gilmar? Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu sempre acho que o Léo é um injustiçado, né? Ele sempre começa a temporada como titular, aí chega um outro, muda uma situação. O Léo, que até optou em não ser negociado no início dessa temporada, pela segunda vez, para poder ficar no Cruzeiro, ou seja, é um jogador que se empenha nesse sentido. Eu gostei do Fabrício pelo meio, eu acho que eu manteria o Fabrício, acho que ele dá uma qualidade melhor, não só defensiva ali na situação, como o Cadu disse, você tem o William por ali que já fica ali bem na frente, mas ressaltar também que o Henrique apareceu muito bem como essa questão do homem surpresa também na partida, a gente não pode deixar de citar esse fato, e também não pode deixar de citar, entre as coisas que o Vanderlei vai tomando pé nesse momento, é o Marinho, muito mal no jogo, é o terceiro jogo que o Marinho vai mal, eu acho que essa movimentação dele, claro que ele chegou e até foi bem no início, mas eu acho que ele destoa um pouco dessa qualidade técnica que a gente viu melhorar no Cruzeiro nessa partida. Principalmente ali com o Alisson e o próprio Vinícius Araújo, quando os meninos dizem o Vinícius Araújo entrou no jogo, dessa vez ele teve vontade, ele foi na assistência, se não dava na finalização, ele trabalhou muito bem na assistência. Então, são situações que o Vanderlei vai tomando pé dessa equipe do Cruzeiro. Mas eu acho que o mais importante nesse contexto todo que envolveu essa partida foi a situação psicológica que foi criada o tempo inteiro. O Marcelo vem aí, o Marcelo conhece muito o Cruzeiro, o Cruzeiro conhece muito o Marcelo, e acho que o Cruzeiro ultrapassou tudo isso. E mais, o Cruzeiro teve momentos no jogo em que ele foi muito pressionado pelo Palmeiras e ele conseguiu sair dessa situação. Eu acho que isso é um aprendizado dentro de campo, de mudar dentro da partida uma situação de jogo. E ele não estava sendo pressionado por qualquer um, ele estava sendo pressionado por uma equipe, como disse o Cadu e o Panzi, ele tem uma qualidade técnica melhor que o Cruzeiro neste momento. Então ele conseguiu passar por essas situações, muito em função também de uma recomposição defensiva que chegava muito bem. E do Fábio, que mais uma vez aparece como destaque na partida. E aí podia ter acontecido qualquer coisa. E você ter um goleiro desse que continua fazendo a diferença, que mantém a sua regularidade, não é para qualquer time. A gente está falando isso em relação a tudo que vem circulando aí, principalmente passou a circular depois da presença do Palmeiras em Belo Horizonte. Voltam às situações de que o Palmeiras está de olho no Fábio. Então, é legal que a diretoria tenha a consciência do goleiro que ela tem. Ô Edu, já que a Dimara citou o Fábio,
Você tem uma informação sobre a questão da renovação do Fábio? Não é nada em relação à proposta de clubes externos. É a proposta do Fábio, do agente dele, já foi para o Cruzeiro, a primeira proposta. E, segundo a informação que eu tenho, é uma proposta absurda. É uma proposta fora do contexto para um goleiro. Apesar de ser um dos maiores goleiros da história do Cruzeiro, um dos melhores do Brasil e o mais regular do Brasil, é uma proposta de salário e de luvas que não tem como o Cruzeiro fechar e renovar o contrato do Fábio. A diretoria do Cruzeiro pediu uma contraproposta, outra que ele abaixasse a pedida, porque se não abaixar, o Fábio não fica no Cruzeiro para o ano que vem. Mas e é a diretoria do Cruzeiro também, né? vai abrir a quando? negociação. Mas é o torcedor. início de negociação. É o início, Isso é a primeira. normal, normal. Mas que está estranho, tá. Normal. Mas aí, A informação que a gente tem, por o exemplo, número é que ele pediu é que não é normal. o Vitor fechou por um valor muito alto também, né? Também. Do Vitor gira em torno de 300 e 350 mil de salário. Mas em Do relação ao Fábio, que ele falou ganhava, mais, né? A informação que eu tenho é essa. A do Fábio é bem maior que isso. A questão está muito estranho esse negócio pelo seguinte. Eu falei com o empresário, nós falamos com o empresário do Fábio há cerca de uns 30 dias, primeiro contato, e ele disse que a coisa teria que se resolver até o final de julho. Isso. Por causa do pré-contrato. Não resolveu. Ainda não renovou. Aí o Edu me chega com essa informação de que a pedida foi muito alta. Ok, a pedida foi muito alta. Você quer falar as cifras ou não? Não. Não, né? Então tá. E realmente é um negócio absurdo. Agora, é a primeira proposta, é o início de uma negociação? Mas eu não acredito que o Fábio reduza em 50% essa proposta, não. Você acredita? 50% de redução? Ainda fica um bom salário. Ainda fica muito ótimo. alto. Mas vai ter que reduzir mais ou menos nisso, pelo que ele pediu, para que a diretoria do Cruzeiro renove com ele. Mas, como a Dimara disse, é a primeira proposta, pode ser conversado. O problema é que foi muito lá em cima, jogou muito lá em cima. Isso depende um pouco também, se o cara tem alguma proposta nesse patamar que ele está pedindo, na agulha ali, na espreita, ou não. Porque, às vezes, é meio que um jogo de pôquer ali também, né? Fica cada um blefando, tentando fazer... Cada um olha o seu lado. Cada um olhando o seu lado. Mas o Guerreiro, por exemplo, no Corinthians, pediu algo muito fora da curva e alegava o tempo todo que tinha outra proposta. Falava, não, se vocês não me pagarem isso, eu não vou abaixar porque eu tenho outra. Eu posso receber isso em outro lugar. Pagando o mesmo tanto, eu até fico aqui no Corinthians. Mas se não chegar nesse patamar, eu tenho outra opção para receber isso. Tem que ver se o Fábio tem isso, né? Porque... A informação que eu recebi é de que a Liga Norte-Americana, né, queria levá-lo e eles vão continuar negando o interesse do Palmeiras. Mas pode negar à vontade, porque teve. E lá Estou falando que teve proposta oficial. Né? Mas se rolou uma sondagem, já é o bastante. Deixa eu chamar a Kika ali, só para a gente não perder o rumo aqui. Eu preciso ouvir a torcida do Cruzeiro também, com respeito à vitória. Então, a mensagem do Cruzeiro na tela da Band agora, aliás, com Kika Branco. Manda bala, Kika. Boa tarde. Boa tarde a todos. A André Almeida falou que o campeonato não acabou, não subestime o Cruzeiro rumo ao G4. Paulo Borges diz que fica imaginando o Guilherme no meio-campo do Cruzeiro no ano que vem. O Rafael Fidêncio acha que Lucha está acertando o time, falta tirar o Marinho, que perdeu diversas chances, e o Helenilton Lopes falou que um comentário misto, Cruzeiro voltou a vencer e, como sempre, o Fábio salva o time. O Atlético segue no topo da tabela, o futebol mineiro vai bem. Daqui a pouco a gente volta para falar mais com a Kika, com os nossos comentaristas. Você quer entrar na universidade com uma excelente nota no Enem 2015? Eu tenho uma solução para você. Você vai acessar agora o site ensinarnaweb.com.br. ensinarnaweb.com.br. Você faz a inscrição no curso chamado A Chave do Enem. E não é por acaso que leva esse nome, não. Através desse curso, você pode contar com a ajuda de tutores, de instrutores online, para tirar todas as suas dúvidas, além de acessar o site de qualquer dispositivo móvel. Você pode acessar do seu computador, do seu tablet, do seu telefone celular, onde estiver. Então, o detalhe é que o curso A Chave do Enem será o seu diferencial. Quem acessar o site, fizer a inscrição, vai sair na frente do Enem. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então, ensinarnaweb.com.br, faça a sua inscrição, saia na frente, pois você irá aprender todas as técnicas para se sair muito bem nas provas. Portanto, para você que vai fazer o Enem,
Você que é pai, mãe, avô, vó, parente de algum jovem que vai fazer o Enem 2015, não perca essa oportunidade. Presenteie e valorize o jovem da sua família. Garanta o futuro da pessoa que você ama acessando agora o site ensinarnaweb.com.br. Faça agora a matrícula no curso que vai aumentar e muito as chances de se tornar universitário. A chave do Enem, o seu segredo para o Enem 2015. Quer sair na frente? Vai fazer medicina, direito, arquitetura. O Cadu é formado em arquitetura. Fez Enem. Então você tem que fazer para pontuar bem, ensinarnaweb.com.br. Ok? Deixa eu falar do Atlético aqui, porque o Atlético parou no Goiás, né, vindo uma sequência de vitórias e tal. E aí, em Goiânia, o Galo não conseguiu repetir boas atuações. Não saiu do empate com o time da casa, os melhores momentos na tela, e a gente discute agora aqui nos Donos da Bola. Eu achei esse jogo aí uma verdadeira injeção. De quê? Né? O jogo foi a cara do resultado. Muito ruim. Ninguém gosta de tomar injeção. Gente, esse jogo foi ruim demais. Mas foi ruim demais. Foi. Esse time do Goiás é horroroso, mas ontem marcou bem. Esse jogo foi a cara do resultado dele, foi a cara do público pagante dele, foi a cara da qualidade do gramado Foi a cara dele, do câmera que não conseguiu bater o Foi a cara ramo. da umidade relativa do ar lá de Goiânia. Foi muito ruim. O jogo foi ruim, foi chato, jogo de dar calo na vista, o Atlético jogou mal. A desculpa, entre aspas, a gente sabe que o Levi não está dando desculpa. É claro que é uma crítica dele, eu entendo a crítica, eu acho que ele tem razão na crítica. Do tamanho do gramado, da qualidade do gramado, que, aliás, o Levi foi feliz. O grande prejudicado por conta do gramado foi o Goiás. No lance do Eric, ele saiu na cara do Vitor, ele ia dar o passe, deixar o companheiro na cara do gol, a bola dá uma quicada, o Levi chamou de barranco, mas é no montinho artilheiro ali, e danou a vida do Eric. As melhores chances do jogo, quem criou foi o Goiás. O Atlético criou duas oportunidades, no meu ver, no jogo. Uma do Thiago Ribeiro no primeiro tempo, que ele finalizou muito mal, e a outra já no final do Dado. Olha o lance aí, Edu, olha o lance aí, olha o Eric aí, de frente pro gol, na hora que ele foi tocar de lado, montinho artilheiro. E foi de canela. Foi pode ser o barranco e o Eric tá afim de vir pro Galo também, pode ser isso. Não, mas o pessoal ficou brincando com isso. As chances que o Goiás criou foram as melhores do jogo. O Goiás poderia ter sim saído com a vitória, seria um desastre. Eu falei aqui na semana passada, o Atlético e o Fluminense... Não, seria um desastre? Se o Goiás ganhasse o jogo, seria um desastre para o Atlético, eu acho. O Atlético não pode perder ponto para o Goiás. Eu acho que o jogo, a obrigação do Atlético vencer o Goiás em Goiânia hoje é maior do que vencer o Grêmio aqui no Mineirão quinta-feira. Porque o Goiás é muito ruim, ele dificilmente vai sair da zona de rebaixamento e vai cair para a Série B do ano que vem. Não jogou nada, apenas em erros do Atlético, a pior partida do Atlético no campeonato. A gente costuma dizer muito aqui no programa que o Atlético jogou muito bem contra o Corinthians, mas perdeu, contra o Atlético Paranaense, jogou bem, mas perdeu. Ontem o Atlético foi muito mal, abaixo da crítica. Não sei se sentiu tanto a falta do Lucas Prato, claro que sentiu, mas isso também não é a justificativa. O Atlético jogou mal, mereceu esse resultado de 0-0, não merecia vencer o Goiás. E aí, na rodada que o Atlético tinha a grande oportunidade de abrir pontos em relação aos principais adversários. Por quê? Porque pegava o pior adversário, o Atlético não teve a competência de ir lá em Goiânia e vencer esse Goiás que é ruim. Os outros tropeçaram, mas o Atlético acabou tropeçando. Mas aí você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio. Você está olhando meio vazio. Porque justamente na rodada... É um cara em termos de resultado, a atuação foi muito fraca. Isso eu concordo com você. Agora, em termos de resultado, você pode olhar pelo outro lado. Justamente quando perdeu pontos, manteve a diferença, porque todo mundo perdeu. Não, esse ponto Cadu, mas não entra na minha cabeça o Atlético jogar o futebol que jogou ontem contra o Goiás. Tinha que se impor, né? O Atlético tinha que ter vencido o Goiás, tinha que ter jogado um pouquinho melhor do que jogou ontem, porque venceria o jogo. Foi mal, o torcedor do Atlético entendeu, ninguém está achando que foi, nossa, o Atlético poderia, aquele chute, a bola do Dato, ninguém está falando isso, todo mundo fala, olha, pelo que foi o jogo, tá bom 0-0, lamentando a falta de qualidade do Atlético no jogo de ontem, ponto. É o fim do mundo? Não. O Atlético, claro que o Atlético pode fazer uma partida ou outra, uma partida ruim no Campeonato Brasileiro, mas vai ter que recuperar aqui, o adversário é complicado. É importante destacar, Ido, você vai falar agora, a Dimara também está doida para falar ali, ela está fazendo sinal com a mão. É importante destacar que é o seguinte, o Goiás, mesmo com time limitado, e é muito ruim esse time... Não é limitado, é ruim. É muito ruim.
Todos os outros jogos ele saiu para cima do adversário. Contra o Atlético ele mudou completamente o jeito de jogar. Completamente. Quem assistiu outros jogos no Serra Dourada com o Goiás, ele foi para cima do adversário. Meio de forma maluca, né? Porque o time é muito ruim. Mas foi. Ontem ele mudou completamente o jeito de jogar. Tanto você vê que por 2, 3 vezes ele chegou no contra-ataque na área do Atlético. Então ele marcou muito bem, se fechou muito bem, encheu o meio-campo. A impressão que eu tenho é que os caras obedeceram à risca o que como é que é o nome? Juninho? O gordinho lá. Enfim, o técnico do Goiás. Deu branco. Não dá ibope, né? Juninho Camargo, irmão do Zezé de Camargo. Então, e aí, cara, complicou. O time se fechou para sair no contra-ataque. E jogar em casa desse jeito, você quase não vê. E a hora que você espera que o Guilherme vá começar um jogo, pode fazer a diferença, reivindicar sua volta ao time titular, jogou muito mal. Foi muito mal. O Guilherme errou tudo que tentou. Não só ele, todo mundo. Para mim, o melhor em campo do Atlético, com a exceção do Vitor, que fez grandes defesas, foi o que entrou no finalzinho. Dátulo foi o que buscou jogo, o que não escondeu. Ele faz isso em todos os jogos. E que chutou de fora da área, tentou, bateu escanteio, quase marcou gol de fora da área. Vitor e Dátulo. O resto... Você junta todo mundo e fala, hoje não foi o dia. Eu vejo que você é o ídolo. Você não está de acordo com o Eduardo Panos. Você tem a opinião contrária a dele. Não, o Atlético não jogou bem. Foi a pior partida do Atlético no campeonato mesmo. Acho que a gente pode até utilizar como referência a falta de capacidade criativa do Galo nesse jogo, que é sempre o melhor que o Galo apresenta nesse campeonato, ter volume, agredir o adversário. Mesmo quando corre algum susto, o Atlético cria muito, cria normalmente mais do que o oponente. Ontem o Atlético teve até no primeiro tempo a melhor chance, porque foi a única chance do primeiro tempo. O primeiro tempo foi ainda mais chato do que o jogo em geral, ainda mais encardido, porque no segundo tempo, em alguns contragolpes ali, o Goiás pelo menos animou um pouquinho a partida. Então concordo que foi muito mal, não teve poder criativo. Agora, foram 2 6 observações. finalizações? 6 finalizações do Atlético. O que para o Atlético é muito pouco, né? Que finaliza muito mais do que isso normalmente. Agora, 2 observações. Primeiro que em termos de resultado, eu não achei ruim. Porque fora de casa, o Goiás pode ser fraco, mas fora de casa, um empate e dentro dessas circunstâncias. Ninguém lá em cima venceu. O Corinthians também empatou, então a diferença foi mantida. O Fluminense perdeu, então não se aproximou. 7 primeiros não venceram. Só o Grêmio que ganhou. O São Paulo e o Corinthians, né? Porque o Corinthians empatou, foi contra o São Paulo. Atlético Paranaense, Sport, confronto direto, também terminou empatado. Então não achei ruim o resultado nesse aspecto, matemático, pragmático, porque a diferença para o Corinthians permaneceu a mesma e ninguém lá embaixo se aproximou. A distância dos dois para o terceiro continua confortável. E, além disso, eu acho natural, em qualquer trajetória, mesmo de grandes times, de times campeões, uma ou outra partida ruim. A gente tem que criticar especificamente a partida deste final de semana. Isso. Não dá para tornar isso algo maior do que é. Se continuar jogando assim, aí começa a ficar preocupado. Agora, um jogo não é o suficiente para você preocupar, porque... É muito pouco. É natural, você pode olhar no retrospecto de qualquer campeão brasileiro no pontos corridos, ganhando o campeonato com facilidade, ganhando o campeonato... E tem uma coisa, eu quero que você fale, inclusive analise a fala do técnico Levi Coupe, mas uma coisa que aliás, vamos chamar o Levi, depois eu acabo de falar. Chama o Levi aí, põe o Levi para falar, daqui a pouco a Dimara analisa a análise. Roda aí. O resultado, o jogo teve o resultado que merecia. Porque o jogo não foi assim muito encaixado nas duas partes. Os jogadores nitidamente sentiram a parte física. Eu estou para dizer que os jogadores do Goiás sentiram mais que os do Atlético. No final ainda nós pressionamos um pouco mais. E o estado do gramado castigou o Goiás. Porque no lance que o menino Eric ia dar o passe para fazer o gol, a bola bateu no barranco, estou exagerando, mas bateu e ele errou. Que bom ver isso, tá? Como é bom ver o cara falhar e perder um lance que podia ter decidido a partida dentro de uma coisa que é mal feita, tá? Que são as dimensões do gramado e o próprio gramado. Todos sofreram em campo, não se viu um futebol bonito, todo mundo sofrendo, 3 substituições, a umidade relativa do ar em Goiânia é considerada perigosa. Então são situações que eu não consigo entender assim, mas que infelizmente ainda a gente tem que
tem que aceitar. E o resultado, eu estou valorizando um ponto, a soma de um ponto. Tem que valorizar um ponto. Olha a umidade relativa do ar, gramado. É até ruim para todo mundo, pô. Não, mas o gramado ele sempre reclama, né? Não, mas eu sei que ele pode utilizar isso como álibi. Ano passado o Atlético ganhou eu lá. Eu sei, mas mesmo quando ganha, antes, ele sempre... isso que eu tô falando, o Leverkusen... Não, também não acho, não. É um relatório. É uma coisa que ele leva para reuniões da CBF, é uma coisa que ele defende. Ele reclamou muito antes. Não, e eu até acho que ele tem razão de questionar isso. Mas eu estou dizendo que não foi isso que fez o Atlético não conseguir uma vitória. Agora, o detalhe que eu ia falar é a questão da oscilação. O Corinthians ainda não oscilou dentro da competição. Isso vai acontecer. Não, depende. O Atlético... Em termos de rendimento, o Corinthians joga mal direto e reto. Não, eu estou dizendo assim, exatamente. Ele está a 9 jogos sem perder. Daqui a pouco ele vai começar a perder. Não tem jeito. Ele vai começar a perder. O Atlético oscila, mas o Atlético perde para o Cruzeiro, se recupera nas rodadas seguintes. O Atlético perde para o Atlético do Paraná, se recupera nas rodadas seguintes. O Atlético empata com o Goiás, tomara que se recupere. Então o Atlético não é um time de altos e baixos, o Corinthians também não. Então o que você tem que analisar é o seguinte, o Atlético segue 2 pontos à frente do Corinthians, joga em casa, o confronto com o Corinthians é aqui, o confronto com o Palmeiras na abertura do retorno é aqui. E outro detalhe, ele abriu 6 pontos para o terceiro colocado. Isso aí é muito importante também numa análise de que nós já estamos no final do primeiro turno e nós temos um turno pela frente, que é o turno da sequência, com jogos contra adversários diretos em casa. Isso é muito importante. E outra coisa, melhor coisa do mundo para o Atlético é pegar o Grêmio agora, aqui. Imagina se depois da vitória do Grêmio ontem, o Atlético tivesse que jogar lá na arena com o Grêmio. Seria muito mais difícil. Eu gostaria de ouvir, Edmar, agora 10 minutos para você, que ninguém deixou você falar. Coisa linda. Primeiro dizer que a umidade relativa do ar não dá para resolver, né? A questão do gramado dá, mas essa umidade vai continuar por lá. Quem acompanhou a transmissão da Itatiaia ontem viu que o Cadu o tempo inteiro falava assim, acelera Atlético. Eu até brinquei com ele, que eu achei que ele estava em alguma corrida. Porque quando a gente tem o Atlético hoje, pelo tipo de jogo, pelo toque de bola, quando você vê a velocidade do Atlético faz muita diferença. Quando ele perde essa velocidade, o que o Goiás fez? Exatamente isso. O tipo de marcação que o Goiás fez foi exatamente para tirar essa possibilidade do Atlético na saída de bola, no acelerar o jogo, independentemente dos jogadores que estavam em campo, da forma de jogar do Atlético, que não muda. Isso a gente tem que dizer, dentro ou fora. Claro que a condição do gramado, é óbvio, Levi, que a gente sabe que tecnicamente, para uma equipe que tem esse tipo de jogo, é muito mais prejudicial do que é para o Goiás, que se propõe a fazer um jogo de marcação. E a marcação, agora, o que eu concordo com o Paz é o seguinte, como o Atlético tecnicamente é muito superior, a gente não entende como é que a equipe não se movimenta para sair de uma marcação dessa. Isso é um ponto. E aí tem a questão da criação de jogadas, que não aconteceu, e que a gente até achou que poderia acontecer, até com o Guilherme Vetero, com o Giovanni Augusto, não está dando muito certo ali, né? Vou tentar armar um pouquinho. O Thiago também, que não chegou numa situação, e o Cárdenas muito mal. A gente entendeu a manutenção do Cárdenas, porque ele fez um bom primeiro tempo. Ele pode não ter, no jogo anterior, ele pode não ter tido a condição física de permanecer, mas ele fez um bom primeiro tempo. Então, a repetição seria normal naquelas circunstâncias. Contra o São Paulo, ele fez um bom primeiro tempo. Então, seria normal que ele mantivesse ele, que foi o que aconteceu. Só que um jogador como ele, que não tem a força física, que é um pouco mais franzino, que tem uma outra situação, para aquele tipo de jogo também não servia. Foi ali que ele ficou engasgado. E quantas vezes a gente viu ali pelo meio aquela coisa burocrática, aquele jogo truncado pelo meio, não tinha nem pro lado do Goiás, nem pro lado do Atlético. Isso faz um time como o Atlético sofrer muito em campo. Agora, quando você olha o que foi o jogo e o resultado final, foi excelente. Diante do que o Atlético sofreu, diante das dificuldades que o Atlético teve, foi um excelente resultado para um campeonato que é tão longo e que ele vai ter chance de recuperar essas histórias. Agora, um outro ponto que assim, a gente sente isso na trajetória do Atlético no Brasileiro, mesmo quando ele vence adversários que são tecnicamente inferiores e ele passa um aperto danado. A impressão que se dá, o Atlético já resolveu o problema de jogar fora de casa, né? Tem pontuado fora de casa e tal. Mas o Atlético tem uma simbiose quando o time adversário joga mal, parece que ele entra naquela história, né? Absorve aquilo, né? Então isso precisa mudar, é uma questão até psicológica, você olhar e falar, gente, porque não tem cabimento, mesmo com todas as dificuldades, o Marcos Rocha errar
tanto como ele errou. Não é? Foi assustadora mais ou menos a o que forma. aconteceu com o Joinville em casa. Isso, aqui. parece mas que Atlético, absorve mas o Atlético aquilo. jogou contra o Vasco muito mal, o Atlético meteu 3, jogou com o Havaí muito mal, o Atlético enfiou 4. Mas isso teve é muito relativo. dificuldades na marcação, na fome, até encaixar o jogo. Até Muitas tá dificuldades. a pé de reserva na lateral esquerda. Tá a pé de suplente pro Douglas Santos. Pelo amor de Deus. Avenida Pedro Botelho no segundo tempo. O Botelho é muito ruim. Gente, o Botelho, presta atenção. O Botelho. Gente, o Botelho... Vamos comprar um colchão pro Botelho? Vem cá. Deixa eu falar de saúde. Preste atenção. Você aí de casa, né? Alô, Pedro Botelho, meu filho, se liga aqui. Sofre com dores lombares, musculares, sofre com dormência nas pernas, não é, gente? Você também está precisando de um colchãozinho aí em cima. Olha, preste atenção. Esse aqui é o colchão oriental J2000. É o melhor do Brasil. Você tem problema na coluna, dores musculares, acorda cansado todos os dias. Gente, precisa conhecer o colchão oriental J2000. Só ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o colchão oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos, inteiramente satisfeitos. Temos mais um depoimento aí de quem comprou e está feliz. Põe na tela aí. Meu nome é Marilane, sou usuária do colchão oriental, tinha um problema sério de coluna, dormia basicamente sentada. Hoje, após o uso do produto, me sinto muito bem e recomendo a todos. Tá vendo só? Colchão Oriental J2000 é a evolução do colchão. Não perca mais tempo. Ligue agora, 0800 038 2000. Tem promoção hoje, hein? Na compra do colchão, você ganha uma lindíssima cama box e um edredom. Então você vai ligar direto na fábrica, não tem atravessador. 0800 038 2000, porque o colchão Oriental J2000, nele, quem dorme bem, vive muito melhor. E para aposentado e pensionista, tem plano diferenciado. 0800 038 2000. Ô Pedro Botelho, eu vou mandar um desses para você. Vamos para o intervalo rápido aí. Os donos da bola.